Será que Pep Guardiola estragou o futebol? Hoje o futebol ele tá muito pasteurizado por conta dele? Ele é que é o único culpado? Vamos falar disso aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. O Guardiola, que ele causou uma mudança no futebol, isso é inegável, tá? Existe um antes e depois dele, principalmente aquela primeira passagem pelo Barcelona, que impactou o mundo. Mas muitas pessoas analisam e observam o futebol hoje em dia como um fruto daquele Barcelona, e aí você tem duas visões. O futebol se tornou muito pasteurizado e muito igual, da qual ele ficou pior, e a outra é o futebol evoluiu e ele foi para um caminho melhor, mais técnico, mais físico. Qual das duas visões está certa? E aqui a gente vai contar. Primeiro a gente precisa entender quem é Pep Guardiola como jogador. Como jogador, ele é um grande vencedor do futebol? Não, porque a grande passagem dele foi pelo Barcelona do Cruyff, aquele chamado Dream Team do Cruyff ali nos anos 90, no início, que jogou a final do Mundial de Clubes com o São Paulo, etc. Ele não foi um vencedor, ele não foi um grande vencedor, apesar de contribuir para poder tirar o Barcelona da fila, que nunca havia ganhado a Champions naquele momento, e ele é peça fundamental desse time. Apesar dele não ser o grande craque do time, como o Stoichkov, como o Ronald Koeman, como depois veio o Romário, ele é peça fundamental daquele time. Por quê? Porque o estilo de jogo do Cruyff, que bebe obviamente do Rinos Michels, está em questão de você reter a bola para conseguir ditar o ritmo do jogo. E através do toque de bola, você construir suas ações e incomodar o adversário. Tanto você atacar com a bola, quanto você defender com a bola. Essa é a premissa. É aí que nasce a tal espinha dorsal do tic-tac, tá? Mas mais pra frente a gente vai conversar sobre isso. Mas o cerne do jogo está nas trocas de posição, a aproximação e nos toques curtos, aonde você consegue, através do jogo coletivo, fazer com que as linhas adversárias balancem e você consegue infiltrar. Esse é a espinha dorsal. Só que para isso acontecer, você precisa principalmente de um meio-campo muito forte, porque o meio-campo ele vai ser o cérebro do time. Ele vai ser quem conduz a bola do campo de defesa para o campo de ataque com muita qualidade. E quem era fundamental para poder fazer isso? Guardiola. Guardiola era um primeiro para segundo volante. Por isso que nos times dele ele tanto aprimora e tanto preza pelo volante. No Barcelona foi o Xavi, no Bayern de Munique foi o Feplan, se tornando o volante fundamental ali para poder ter o encaixe do Rafinha. No Manchester City agora a gente pode ver o Rodri. Então a figura do primeiro e do segundo volante para ter essa saída de bola de qualidade é muito fruto daquilo que ele foi como jogador. Se você tem dúvidas, pega o jogo São Paulo e Barcelona, a final do Mundial de 1992. Você vai ver que o jogo passa muito pelo Guardiola. Ele quem recebe, ele faz as viradas, ele quem distribui o jogo para os demais. Então a figura do volante é muito importante. E aí, tendo esses ensinamentos e tendo essa visão, ele foi treinar o Barça B. O Barça B foi campeão de tudo, inclusive campeão da segunda divisão, pelo Campeonato Espanhol. O sucesso foi tão grande que Johan Cruyff, ainda quando ele estava vivo, naquela época, ele tinha influência muito grande nos bastidores do Barcelona. Inclusive, ele faz parte da indicação de Pep, depois da queda do Jupp Heynckes, para ser o próximo técnico do Barcelona, porque ele poderia resgatar essas questões do Barcelona que já estavam começando a ficar um pouco desgastadas. Com a figura do Jupp Heynckes e as suas peças fundamentais num time que já não estava mais funcionando muito bem, que tinha Deco, que tinha Eto'o, que tinha Ronaldinho Gaúcho, que tinha o Messi, mas você tinha ainda o Deco e o Ronaldinho Gaúcho como os principais. Por isso que Cruyff é um dos pilares para Guardiola subir para o time principal. E se você quiser ver muito mais sobre isso, assista o documentário Take the Ball, Pass the Ball. Que aí você vai entender como que o Cruyff ele atuou nos bastidores para isso acontecer. Entendendo e vendo que o Barcelona já tinha
dado aquilo que ele poderia suprir daquele elenco campeão da Champions em 2006, o Guardiola ele vem e faz uma faixinha. Ronaldinho fora, Deco fora. A gente precisa remodelar isso aqui. Ele mantém o Eto'o por mais uma temporada, e o Eto'o vai muito bem na temporada de 2009. O Henry também faz parte disso. Mas o cérebro do time, como eu falei, está no meio-campo. O Iniesta, que já era titular daquele time, que ele sobe depois, ganha um acréscimo do Xavi Hernandez. O Xavi, que o Guardiola, também no documentário Take the Ball, Pass the Ball, ele fala: eu desenhei milhares de times, nenhum deles eu consigo fazer sem você. Porque é o cara que vai fazer a ligação do campo de ataque para o campo do campo de defesa para o campo de ataque com qualidade. Você precisa ter uma saída de bola com qualidade. E aí tanto que você é ensinado também a saída em 3. Então esse modelo de posse de bola, esse modelo de controle, de saída de bola com qualidade, quanto mais você tiver, menos chance o adversário tem de roubar e menos chance o adversário tem de atacar. Porque as ações e o controle do jogo tá com você. Então você tanto ataca quanto defende com a bola. Essa é a questão. E tanto que é dito, até nos livros, como no Martim Peranal, Guardiola Confidencial, é dito que uma saída de bola com qualidade não é feita com menos de 15 toques. Eu tô falando daquela época, tá? Aquele Barcelona, com esse estilo, com esse jeito aprimorado do que era o tal do cruyffismo, que veio da fonte do Rinos Mitchells, o Guardiola ele leva isso a um outro patamar. E aí com isso ele consegue transformar o futebol em algo que você precisa correr atrás desse time. E aí o Barcelona ele tem uma superioridade absurda, tendo alguns jogos emblemáticos, como a vitória por 6-2 contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Era um Real Madrid muito forte. Tinha até o Arjen Robben. O Robben estava jogando lá. Raul ainda jogava lá. E você vê que o Barcelona ele passou o carro com a adaptação desse estilo de jogo, que já vinha começando a dar certo. Ali na Espanha de 2008 também, com o Luiz Aragonês, o Rondo, que era o chamado, o Guardiola, ele pega todas essas referências que ele tem e ele leva para outro nível, colocando o seu estilo ali. E aí, com isso, o Barcelona ele tem uma superioridade absurda. E no 6-2 é, inclusive, a adaptação de uma nova função. Aquilo que até já existia um pouco para alguns jogadores, e você pode ver num livro chamado La Evolução Tática del Futebol, que pega a história das táticas do futebol desde o início dos anos 1900 até a metade do século passado, mais ou menos. A adaptação do falso 9 já existia em alguns X, só que o Guardiola ele leva isso para outro nível ao colocar o Messi como falso 9. Então, colocando o Messi como falso 9, você tem a criação de mais um meio-campista, dando uma superioridade, fazendo com que o zagueiro ele saia da sua posição e acompanhe esse meio-campista para um outro meio-campista poder entrar e pisar na área. Então, por exemplo, o Messi está jogando contra o Real Madrid, nunca tinham jogado antes nessa função. O Messi ele simplesmente vai lá e faz o que o Guardiola pediu. O que ele faz? Ele puxa, vamos supor que era o Sérgio Ramos já o zagueiro que fosse marcar ele. Ele puxa o Sérgio Ramos à defesa, fazendo o papel de falso 9. Ele puxa o Sérgio Ramos à defesa e ele consegue fazer com que abra espaço para o outro pisar na área, como por exemplo o Iniesta ou o próprio Xavi. Você vai ver no 6-2 várias vezes isso acontecendo. E por quê? Porque era uma função que ainda não estava sendo explorada. Apesar de já ser antiga, ela não estava sendo explorada. E com a inteligência do Messi isso passa a acontecer. Então, esses impactos fizeram com que o sucesso do Barcelona ao ganhar os títulos, ao ganhar a Liga dos Campeões de 2009, fizesse um domínio absurdo de 2008 a 2012. Guardiola ganhou 14 troféus no Barcelona. Em nenhum desses jogos, o Barcelona perdeu em posse de bola para os seus adversários. Nenhum. E aí você pode escolher a formação que você quiser. Se é a formação de 2008, se é a formação de 2009, o ápice que está até na biografia do Guardiola, e muitos historiadores entendem que foi o time de 2011, que tinha Messi, Pedro e Villa no ataque, Xavi, Iniesta, Busquets no meio-campo. Mas você pode escolher outras formações. A questão é que o Barcelona foi tão dominante, ele foi tão superior aos adversários,
que ele nunca perdeu em posse de bola para ninguém, e ele espelhou para que a seleção espanhola também bebesse da mesma água. E aí, levando esse estilo de jogo para a seleção espanhola, por consequência, a seleção espanhola de 2008 a 2012 também foi muito dominante, com um estilo de jogo espinha dorsal e base do que aquele Barcelona oferecia. Então você vê que a mudança, a mentalidade, a posse de bola, a construção dentro de goleiro foi muito bem trabalhada. E aí, você tem alguns problemas que isso passou a acontecer. Com o domínio absurdo do Barcelona, e todo mundo correndo atrás, e a única forma de você conseguir ganhar era abdicar do jogo, como por exemplo fez a Inter de Milão do Mourinho em 2010, e como você, por exemplo, foi também o Chelsea do Di Matteo ali em 2012, para conseguir ganhar daquele Barcelona, tinha que jogar fora das suas características, ou seja, colocando 2 ônibus atrás. E aí você vê que quando você tem uma tendência, quando você tem times muito dominantes, acende-se uma tendência a ser seguida. Isso é em todas as áreas. Mas falando especificamente do futebol, isso não muda. E a questão é que muitos técnicos tentaram imitar o estilo do Guardiola. O futebol mais lento, o futebol um pouco mais trabalhado, de toque, ele foi passado a ser imitado também. Então várias equipes do mundo passaram a jogar dessa forma, fazendo com que você tivesse um futebol um tanto quanto monótono. Aqui no Brasil, eu me lembro muito bem, assim que o Barcelona ele ganha a Champions, na temporada seguinte você vê times aqui no próprio Brasil tentando imitar. E eu me lembro que eu estava escutando um jogo até do Corinthians, se eu não me engano era para o Campeonato Paulista, pela Rádio 105 aqui de São Paulo, e o narrador, na época, ele estava falando: "Gente, vamos ter um pouco mais de criatividade, eu sei que o Barcelona é muito bom, mas não precisa tentar imitar". Então você já via a tendência que isso estava acontecendo. E isso passou a acontecer em todos os âmbitos, não só no futebol profissional, como nos futebols de base também. E até na terceira, quarta divisão. Hoje você tem um efeito disso, que é o quê? A construção da saída de bola, por exemplo. Isso é um efeito do Guardiola. Todo mundo tem um goleiro com qualidade suficiente para sair com bola no pé. E é preciso construir desde a defesa até o ataque. Isso é efeito daquele Barcelona. Só que o grande problema é que achar que pode replicar o estilo de jogo não tendo as mesmas peças, gera-se um futebol um tanto quanto pasteurizado e com menos qualidade. Porque por mais que você possa, copiar o modelo, você não tem as mesmas peças para conseguir fazer. E com isso não seja tão bem replicado assim. Por quê? Porque muita gente hoje também tem uma outra coisa, fica falando que o Guardiola só conseguiu porque ele tinha Messi, Busquets, Xavi. Só que boa parte daquele time do Barcelona foi ele que subiu. Ele subiu o Thiago Alcântara, ele subiu o próprio Sérgio Busquets, ele permaneceu com Xavi, ele mudou o Messi de posição, repatriou Fábregas, repatriou Piqué. Então trouxe o Daniel Alves, ele é que foi o grande cara que trouxe o Daniel Alves para poder contribuir com aquele time. Então você vê que tem a mão dele ali, e era um time feito em casa, à la Masia, e com custo praticamente zero. Inclusive na final do Mundial de Clubes em 2011 contra o Santos, ele crava isso, o custo praticamente zero. 6, 7 jogadores daquele time vieram da base. Então, não é só a questão de você ter as peças, é saber refinar essas peças. Por isso que o time do Barcelona não foi comprado, o que já aconteceu depois, por exemplo, no Manchester City. Mas isso só foi possível porque houve também uma sinergia entre elenco e técnico. E aí você conseguiu um time de sucesso. Só que para você poder replicar, você precisa ter as mesmas peças. E aí, como teve muitos técnicos tentando imitar, não só alguns, mas vários técnicos, alguns não seguiram esse caminho. Como, por exemplo, o próprio José Mourinho, que estacionou 2 ônibus lá atrás, né, o jogo contra a Inter de Milão, o próprio Roberto Di Matteo. E aí você vem a figura do Jürgen Klopp. Por que eu estou digitando esses técnicos? Porque toda a tendência também gera uma reação. Não gera somente imitação, gera uma reação.
A reação é a seguinte: um efeito contra Guardiola. E o efeito contra Guardiola é ter modelos de jogo que batem de frente com esse estilo, seja através de um estilo muito defensivo, ou seja através do Gegenpressing. O Gegenpressing que é estabelecido por Jürgen Klopp. Não foi ele quem inventou, mas ele bebeu da fonte e aprimorou isso. Da mesma forma como o Guardiola também, com o seu estilo, Jürgen Klopp fez a mesma coisa. Só que algumas coisas ainda ficaram, mesmo o Gegenpressing. Você tem certos momentos de posse, você tem saídas de bola muito com qualidade com o goleiro, e você tem um futebol mais físico e mais intenso. Com isso, você gera um futebol um tanto quanto uniforme no mundo, a gente pode ver nos dias de hoje. É um futebol um tanto quanto uniforme, que muita gente joga do mesmo jeito, mas que já está indo para um outro caminho, se a gente analisar o PSG do Luiz Henrique, mas isso é para outro vídeo que eu fiz a respeito, se o Luiz Henrique já ultrapassou o Guardiola ou não. Então a tendência é a seguinte: o Guardiola ele não estragou o futebol, ele trouxe uma nova visão, uma nova roupagem. A questão é a consequência que isso gerou. Todos os técnicos acharem que pode fazer as mesmas coisas com peças diferentes, e não dá. O Guardiola ele tem peças específicas para isso. E a gente vê que, apesar de não conseguir hoje formar jogadores que possam fazer isso no Manchester City, por exemplo, ele compra, ele tem um dinheiro para isso. Você precisa comprar as peças. Você precisa ter gente com qualidade para conseguir executar. Não é todo mundo que consegue executar esse estilo. A tendência ela foi criada, mas você precisa ter as ferramentas para isso. Com isso, com o futebol cada vez mais globalizado, mais internacionalizado também, você vê que esses estilos também passam para as seleções. As seleções elas jogam também muito da mesma forma. Toque de bola, pressão, marcação alta, retomada muito rápida. Então hoje o futebol está muito físico, muito intenso. E aí você vai ter opiniões diferentes. Muita gente vai falar que o futebol evoluiu, e de fato houve uma evolução. Agora muita gente vai falar que essa evolução causou um declínio. Por quê? Porque não dá espaço para a técnica aparecer. Você tem que dominar a bola muito rápido, já tem 3, 4 na marcação, e aí o campo fica curto. Você não tem espaço para a plástica. Com o futebol cada vez mais rápido, você não pode driblar, você não pode soltar uma carretilha, porque hoje também tem um certo pensamento meio politicamente correto de que você pode ofender o adversário, etc. Mas entram também nesse pacote de tornar o futebol mais uniforme, mais monótono, digamos assim, todo mundo jogando da mesma forma. Mas eu não diria que o Guardiola, ele é o responsável, por tornar o futebol chato. Há uma tendência de o Futebol Clube do Barcelona, na minha opinião, daquela época, ele é o maior time de todos os tempos. A tendência e a consequência, é os outros técnicos quererem imitar com peças diferentes. Que aí acaba, né, fugindo um pouco da criatividade. O Paris Saint-Germain está ditando uma nova tendência, tá? Em que para mim já está muito claro. A tendência de vários jogadores de posições jogando de maneiras diferentes. E no vídeo em que eu falo sobre se Luiz Henrique já ultrapassou Guardiola, eu conto mais sobre isso. Então, gostaria de saber a sua opinião, se o Guardiola ele foi o responsável ou não, se ele causou isso no futebol. Eu gostaria que você deixasse no comentário. Não deixe de dar o seu like no vídeo também e se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima. Tchau.